O limite que eu coloquei em questão, né, para a gente estudar, é limite quando x está indo para mais infinito, né, de raiz de x quadrado mais um menos raiz de x quadrado menos um. Não poderia trocar direto, porque se for olhar, vamos fazer análise aí dos gráficos, nem precisa abrir aqui, mas assim, você vai lá no GeoGebra, digita aí raiz de x quadrado mais um. Aí você vai ver que quando os valores estão crescendo, né, indo para mais infinito, a função também vai para mais infinito. E a mesma coisa de raiz de x ao quadrado menos um. Então, mas aí na hora que você vai calcular, não dá para separar na soma ou subtração, porque vai ficar assim, no caso aqui, né, uma subtração, uma coisa com mais infinito subtraindo com mais infinito. Então não pode ser calculado dessa forma, né? Que dependendo pode ter situação que não dê isso, né? A pessoa pensar que acha que pode separar e fazer mais com menos infinito, achar que é mais infinito, ou sei lá, ou zero, ou alguma coisa assim. Não pode ser usado esse argumento. Então, como que faz isso daqui? Quando aparece também esses tipos de raízes com subtração, lembra daquele caso que eu coloquei, né, da última aula? Acho que todas as aulas eu estou falando, acho que um caso assim. Aí você vai pegar, multiplicar, dividir por algo conveniente. Muitas vezes os exemplos que eu coloquei já direto uma fração que tinha também a função no denominador, né? No caso, acho que indeterminação, acho que zero por zero, ou também acho que mais infinito por mais infinito, ou algo assim. E nesse daqui também vai ser a mesma estratégia, né? Eu vou multiplicar, dividir, né? Pelo, vamos dizer assim, o conjugado do raiz de x quadrado mais um menos raiz de x quadrado menos um, né, e trabalhar nessa expressão e ver se aparece uma expressão equivalente mais fácil de calcular. Então vamos lá começar a dar uma revisada aqui, né, nesses tipos de continha. Então, vou colocar aqui, vou separar aqui como solução. Né? Então vamos primeiro aqui trabalhar aqui na expressão raiz de x quadrado mais 1 menos raiz de x quadrado menos 1. Isso aqui ficou pequeno. Minha caneta hoje tomara que não vai me atrapalhar, hein? X ao quadrado menos 1. Então, mano, aqui eu vou multiplicar e dividir. Né? Aqui no caso, a gente quando não tem nada no denominador, né? A gente sabe que é 1. Então eu vou multiplicar e dividir para algo conveniente. Vou fazer por raiz de x ao quadrado mais 1 mais raiz de x ao quadrado menos 1. Dividido raiz de x ao quadrado mais 1 mais raiz de x ao quadrado menos 1. Opa, esse menos 1 aqui ficou feio. Menos 1. Então, não vai mudar nada. Só estou acrescentando o 1 multiplicado ali pela minha expressão do limite, né? Para poder desenvolver cair uma cara diferente. Então, vamos lá. Primeiro, fazer a conta por distributivo no numerador. No denominador não tem nada que mudar, né? Porque é 1 multiplicado por raiz quadrada de x quadrado mais 1 mais raiz quadrada de x quadrado menos 1. Então, aqui, ó, vamos fazer primeiro essa distributiva aqui, né? Vai ficar como? Raiz de x quadrado mais 1 vezes raiz de x quadrado mais 1. Isso aí fica ao quadrado. Você pode tirar só. Fica x quadrado mais 1. Né? Aí raiz de x quadrado mais 1 vezes raiz de x quadrado menos 1. Só mantém a multiplicação aqui. Você vai ver por que não precisa ficar abrindo. Lá na frente você vai ver, percebe que dá para simplificar as expressões mais carregadas. Né? Então, vezes x quadrado menos 1. Agora eu vou fazer essa distribuição. Né? Então tenho menos raiz de x quadrado menos 1 vezes raiz de x quadrado mais 1. Aí o menos raiz quadrada de x quadrado menos 1 vezes raiz quadrada de x quadrado menos 1, né, vai ficar x quadrado menos 1. Mas tem o sinal de menos. Então na hora de fazer essa multiplicação, tomar cuidado com colocar o parênteses. Então vai ficar x menos, abre parênteses, x quadrado menos 1. Tudo isso aqui, né, dividido por raiz de x quadrado mais 1 mais raiz de x quadrado menos 1. Tá. Então vamos ver aqui que dá para simplificar, né, e ver o que sobra. Tá, o raiz de x quadrado mais 1 vezes raiz de x quadrado menos 1 menos o raiz
x quadrado menos 1 vezes raiz de x quadrado mais 1, mesma coisa, você pode comutar um outro aí para ter a mesma expressão. Então, esse daqui simplifica com esse. Aí, o que a gente tem aqui? Vou escrever de novo, que sobra, né? Fazer a distribuição do menos ali, né? Então, tem ainda x quadrado mais 1. Aí, isso daqui vai ficar menos x quadrado, com esse daqui mais 1. Tudo isso aqui dividido por raiz de x quadrado mais 1, né, mais raiz de x quadrado menos 1. Tá, aqui o x quadrado com menos x quadrado eu posso simplificar. E vai sobrar o mais 1, que é 2. Então, todo aquele limite eu posso trocar o limite que é dessa função aqui, que vai ser equivalente. X quadrado mais 1 mais raiz quadrada de x quadrado menos 1. Então, dessas informações aqui jogadas, né, algébrica, posso escrever, né, trocando no limite temos. Então, né, o limite aí, quando o x está indo para mais infinito, vou escrever toda aquela expressão ali, raiz de x quadrado mais 1 menos raiz de x quadrado menos 1, colocar em parênteses, que é o limite de tudo isso aí. Você pode escrever como limite, vou escrever embaixo aqui, que é igual o limite quando x está indo para mais infinito, de 2 dividido por raiz de x quadrado mais 1 mais raiz de x quadrado menos 1. Beleza. Aí aqui, qual técnica que eu posso fazer? Primeiro eu fiz lado conjugado, agora eu vou ter que fazer outra técnica aí, né, relembrando da última aula, né, que faz aquelas jogadas das raízes, você vai multiplicar, dividir, né, por 1 sobre x, né, e arrumar para ficar com a expressão mais fácil, né, usando os teoremas que a gente conhece. Quando o limite está indo para mais ou menos infinito, de 1 sobre x, uma constante, dividido por x elevado a alguma potência, é zero. Então essa é a próxima estratégia. Então aqui eu posso escrever como limite a mais infinito. Estou multiplicando, dividindo por x, 1 sobre x, né? Então vai ficar assim. Tô pulando um passo em si, né? Para economizar. Escreveria dessa forma. 2 dividido por x no numerador. Colocar aqui entre parênteses. Né? E raiz de x ao quadrado mais 1 mais raiz de x ao quadrado menos 1. Tudo isso aqui dividido por x. Né? Vou colocar entre parênteses aqui embaixo também para não confundir a minha fração. Tá. Agora o próximo passo aí, né, no numerador, por enquanto eu vou manter. No denominador eu tenho que colocar o x aí que está na soma, né, separar para cada uma. Então esse daqui vai ficar como? Ficou grande aqui, vai colocar aqui mais para baixo. Limite, quando o x está indo para mais infinito, 2 dividido por x, isso daqui em parênteses, tudo isso dividido, vamos lá escrever. Aí vai ficar raiz de x ao quadrado mais 1 dividido por x, mais raiz de x ao quadrado menos 1 dividido por x. Vou colocar parênteses aqui. Outro detalhe que a gente tem que lembrar. Eu quero colocar esse x dentro da raiz. E eu tenho que tomar cuidado com aquele detalhe quando eu falo. O x está indo para mais ou menos infinito. Né? Se tiver para mais infinito, eu posso colocar ele para dentro sem problema ter o sinal. Se fosse para menos infinito, acrescentaria o sinal. Nesse caso aqui, como x está indo para mais infinito, né, vou usar aquela identidade do módulo. Né? Então eu vou ter aqui, módulo de x é igual a x. Né? Beleza. Mas aí se eu sei que o módulo de x eu vou usar a propriedade que é raiz de x ao quadrado, que é igual a x. Então eu não vou ter problema aqui de colocar, trocar o x por raiz quadrada de x ao quadrado, né, e ajudar ali para entrar dentro da raiz esse meu x, a minha variável ali, não ter que trazer um sinal de menos, que se fosse para o menos infinito, né, como foi do exemplo de última aula, tinha que acrescentar o sinal negativo. Mas enfim, então vamos usar essa identidade, eu vou trocar no denominador, vai ficar assim, limite quando x tende a mais infinito, de 2 dividido por x, tudo isso dividido, já vou colocar direto, né, que é
raiz quadrada da fração, x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado, né? Mais raiz de x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado. E agora, o que eu tenho que fazer? Separar para a soma e subtração que está dentro da raiz. Vamos voltando aqui, continuando. Limite, quando x tende a mais infinito, de 2 dividido por x, tudo isso dividido por raiz de x ao quadrado dividido por x ao quadrado, vai ficar 1, né, que eu estou separando a soma, mais 1 sobre x ao quadrado. O outro ali vai ficar 1, né, x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1, menos 1 sobre x ao quadrado. Tá. Então, agora o próximo passo, né, ver se não vai ter problema no denominador, né, que outra coisa quando a gente vai usar a propriedade de limite, olhar se o denominador não vai dar zero. E todo esse trabalho que eu fiz mesmo, tirando aquela indeterminação de mais infinito com menos mais infinito, né, transformei uma em frações, onde o denominador vai ser diferente de zero. Por quê? Né? Olhando aqui, observe, vou colocar em outra cor. Observe que o limite, quando x está indo para mais infinito, vou calcular o que tem no denominador aqui, de raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado, vai ser igual a quantos? Ah, posso colocar para dentro aqui, porque raiz é contínua. Limite, quando x está indo para mais infinito, de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Né? Soma aí eu posso separar. Uma revisãozinha básica, né? Então, limite, quando x está indo para mais infinito, de 1 mais limite, quando x está indo para mais infinito, de 1 sobre x ao quadrado. Vou aumentar aqui. Isso daí, o 1, a constante é 1. E o outro, o limite conhecido, sempre vai ser zero. Deixa eu ver a pergunta aqui. Professor, por que apareceu o x ao quadrado no denominador? É porque vai fazer a troca que eu preciso colocar o x dentro da raiz. Voltando aqui. Né? Aqui está esse x, ele está fora da raiz. Para eu colocar ele dentro da raiz, eu tenho que usar essa identidade. Aí ele fica x ao quadrado dentro da raiz. Beleza, Matheus? Essa aqui fica aí para tirar a sua dúvida. Tá? Se não ficou claro, pergunta de novo. Não tem problema. Mas é essa identidade que eu estava falando, quando se fosse para o menos infinito, né, o x, aí eu teria que tomar cuidado que eu teria que acrescentar o sinal de menos. Como foi eu não lembro qual exemplo, mas exemplo da última aula eu comentei sobre esse detalhe. Sempre tem que ficar relembrando. Tá? Deixa eu salvar aqui para não perder também. Aí retornando, né, esse é o primeiro. O limite aí do raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Né? Ah, não, beleza. O Matheus entendeu. Filé. O outro limite, quando x está indo para mais infinito, de raiz de 1 menos 1 sobre x ao quadrado, segue o mesmo processo. Que vai ser 1 menos 0, que também é raiz de 1. Né? Que é igual a 1. Até esqueci de colocar aqui também, que é igual a 1 o outro. Então, no denominador eu vou ter a soma dos dois, vai ficar 2 no denominador. Né? Aí depois, o numerador não importa para onde que vai. O problema inicial para poder trocar aí na fração é se o denominador fosse 0. No caso aqui não é 0, então posso trocar na fração. Então voltando aqui no limite, eu posso reescrever o limite assim. Então isso aqui é igual. Numerador, limite. Limite, quando x tende a mais infinito, de 2 dividido por x, tudo isso dividido por limite, quando x está indo para mais infinito, no denominador ali de raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado, mais o limite, quando x está indo para mais infinito, de raiz de 1 menos 1 sobre x ao quadrado. A gente calculou, né? Nós calculamos aí que é 1 cada um do denominador. Isso aqui é igual limite, quando x tende a mais infinito, 2 sobre x, dividido por 1 mais 1. Então não vai dar 0. Aí o que eu tenho que olhar agora é o numerador.
o numerador também cai no mesmo resultado, né? Então, constante dividido por x elevado a alguma potência, quando x vai para mais ou menos infinito, é zero. Então, o limite do numerador também vai dar zero ali sobre 2 e isso daqui é zero. Todo esse trabalho para justificar que o meu limite é zero. Tá? Poderia dar outro número? Poderia, professor. Caso o numerador ali, se tivesse um polinômio aí de x ao quadrado, ou x mesmo, né? Se tivesse 2x no numerador, ficaria 2. 2 dividido por 2 ou 1, poderia dar diferente de zero. Então, nesse caso aqui, só coincidiu dar zero, porque só tem a constante no numerador ali quando sobrou.